Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o Amibcast e quem vem tomar café comigo hoje para falar de um tema muito interessante que é o neurointensivismo no século XXI, a multimodalidade no paciente neurocrítico, também um tema que a gente tem o patrocínio do Brain for Care, é o Dr. Salomão Rojas, que é o nosso coordenador da UTI do Hospital Beneficência Portuguesa e um dos fundadores e professores do CITIM Avançado. Prazer inenarrável. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema muito interessante, século XXI, a não invasividade nos pacientes neurocríticos. Excelente. Quem veio falar comigo também? Aqui, ó, a telinha. Dr. Daniel Godoy, neurointensivista, presidente da LABIC e diretor da Associação Latino-Americana de Paciente Neurocrítico, além, tá meio apagado ele, mas está ouvindo, além também de ser o diretor da unidade de neurocríticos do Hospital Sanatórios Pasteur, na Argentina. Catamarca. Pronto, tem corrigido tudo. É isso aí, pessoal. Hoje o tema é muito bom. E começando a falar exatamente sobre isso, o primeiro ponto que eu queria abordar era o quanto a gente tem de possibilidades do uso de medidas, de certa forma, não invasivas no controle, especialmente do paciente neurocrítico, inicialmente. Bom, hoje em dia, os pacientes neurocríticos cada vez estão más y en este momento la metodología no invasiva nos está tornando un acceso y una monitorización más rápida de los pacientes, más que todo para definir conductas más agresivas en algunos pacientes. Entonces, a monitorización no invasiva no veio a sustituir, ao contrário, veio a sumar. Y más que todo, como sirve para triar, una triaje, qué paciente podemos llevarlo para una monitorización invasiva ou não invasiva. Poderia ser algo assim como, além de somar mais uma possibilidade nesse paciente, também ajudar um pouco na triagem de qual paciente é o mais grave, qual precisa de um outro exame ou até uma intervenção. Exatamente. Doutor Daniel Godoy, a sua experiência também é parecida? Absolutamente. Yo creo que el monitoreo no invasivo ha venido para quedarse y en medida que se vaya desarrollando cada vez más, va a ocupar, hoy por hoy está ocupando un rol extremadamente importante, por muchísimas razones. ¿Sí? Primero, por la no invasividad, ya deja de lado una serie de complicaciones que pudieran ocurrir en el paciente por el solo hecho de colocar un monitor invasivo. Segundo, la no invasividad en general sí es de forma más fácil de implantar, pero al mismo tiempo va a requerir más trabajo porque la interpretación requiere un análisis muy cuidadoso de todo y cada uno de las variables que se puedan llegar a obtener. Pero al mismo tiempo todo eso hace de que, sobre todo en nuestra región, que tiene mucho en lo económico, los costos y beneficios, la relación es extremadamente muy buena. Y a medida que esto se vaya desarrollando, creo que esto va a mejorar aún más todavía. Então, apesar de a gente ter uma invasividade menor e uma facilidade grande da gente conseguir que essa medida possa triar, ela também necessita, como o Dr. Daniel explicou, de uma necessidade, de uma interpretação um pouco mais refinada dos seus resultados, é isso? Teria que ter uma refinação especial. Temos mais cuidado, é mais difícil interpretar do que, por exemplo, uma PIC invasiva? No, cuando nos comenzamos a hacer esa monitorización no invasiva de Brain for Care, existían ciertos temores. Sí. Ciertos temores que estaba llegando. Y en 2017 yo compré la idea y fui atrás de eso y fui viendo. Realmente, cuando você compara la morfología da curva, y eso era lo que yo falaba para eles, a morfología está alterada. Está alterada.
e muitas vezes você via o número, a pique não estava alta. Mais tarde ela subia, Sim. mas já você via que ela estava alterada. Então, são dados que nós aprendimos a confiar. Eu penso assim, se você usa uma monitorização, você tem que confiar em ela. E nós aprendimos a confiar e aprendimos a usá-la. E cada vez mais, como o professor Daniel fala, temos lugares onde não temos muitas coisas. Nada. E são, por exemplo, um tomógrafo custa milhões. Um pique para instalar, mas são problemas sérios. Então, com isso, nós podemos trabalhar de forma mais, assim, como podemos dizer, mais assertiva e poder levar ao paciente de melhor maneira. Eu acredito que cada vez mais, como dice Daniel, vamos aprendendo com a monitorização não invasiva, estamos chegando a um espaço maior. Perfeito. Doutor Daniel, você tem uma experiência também no uso da monitorização não invasiva. Quais são as vantagens maiores que você viu no seu dia a dia, nos seus pacientes, de uma unidade específica de neurocríticos, então que tem toda a monitorização que a gente necessita, precisa, dessa adição do Brain for Care, ou essa adição da medida não invasiva da pressão intracerebral e, ao mesmo tempo, se há essa interpretação prévia das ondas, essas mudanças, como o Dr. Salomão falou aqui, tem um benefício muito grande para você colocar no seu protocolo de atendimento desse paciente neurocrítico? Absolutamente. Me gustaría, para la audiencia, dar dos conceptos que para mí son fundamentales. El primero, ningún sistema de monitoreo, sea invasivo o no invasivo, salva la vida de ningún paciente. Perfeito, perfeito. Digo Swangans, né? Exactamente. Es la información que el monitor nos da, debidamente analizada entre todo el grupo del trabajo, la que realmente salva a los pacientes. Pero ningún artefacto de por sí, por ejemplo, un ventilador mecánico, ¿salva la vida de los pacientes? De por sí no. Es la información que uno tiene de la patología y cómo uno maneja el ventilador mecánico lo que realmente puede llegar. El manejo de ventilador mecânico, o uso do ventilador mecânico que de fato faz a diferença, né? Não necessariamente ele por si só. Ele é um suporte, né? Como você falou. Con el monitor pasa lo mismo, porque hoy por hoy la tendencia es a tener al paciente con monitoreo multimodal. ¿Qué significa eso? Que no solo se monitoriza un aspecto, presión intracraneana, sino que también se está monitorizando al mismo tiempo la oxigenación cerebral, la actividad eléctrica cerebral, la temperatura cerebral, o sea, muchos aspectos de la fisiología. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lo que hoy llamamos medicina personalizada. Significa una medicina dirigida al problema. ¿Sí? Y acá, si me permitís, te voy a hacer una especie de cuento de la historia que nos tocó atravesar. Cuando yo empecé la residencia, hace bastante más de 30 años, en aquella época no existía la tecnología que teníamos hoy, ni tampoco existían los grandes estudios y las grandes estadísticas. Entonces, nosotros, ¿cómo nos formamos? Con lo que se llamaba medicina basada en la orden. Nosotros teníamos un jefe que tenía ganas y que todos hacíamos lo que él decía. Pasó el tiempo y apareció la medicina basada en la evidencia. Parece ser que todo aquello que no esté rigurosamente sustentado en números de determinada calidad de estudios, parece ser que no sirve. Sin embargo, el 99.9
de las actividades o de los tratamientos que hacemos en terapia intensiva, ninguno está avalado por la evidencia. Ninguno. Por ejemplo, algo muy sencillo, y teniendo en cuenta la epidemia pasada de COVID. ¿Hay algún estudio que diga que los pacientes con distrés respiratorio severo se salvan con respirador? Nada. No lo hay. ¿Hay algún estudio que diga que los pacientes con emergencia hipertensiva no haya que monitorizarles la presión arterial? No hay. Sencillas y muy básicas, ¿sí? Sí. Todo eso hizo que la medicina basada en la evidencia encasillara la medicina en números. Y eso tampoco es correcto. La mejor forma de encarar las cosas desde mi punto de vista es la medicina basada en la fisiología. Baseado na fisiologia, né, de cada um e personalizado a partir daí, né? Exactamente. Para eso tenés que conocer qué es lo que está pasando. Para eso necesitas un monitor. Y el análisis de todo eso es lo que te va a llevar a detectar cuál es el problema y cómo abordarlo en consecuencia. ¿Sí? El monitoreo no invasivo es un paso muy grande, muy, muy grande, porque nos permite hoy, 2023, monitorizar casi todos los aspectos del cerebro, sin invadir el cerebro. Y con el análisis de cada una de las variables que nos da, poder hacerlo en cualquier parte del mundo. Está facilitando mucho las cosas. Todavía sigue pendiente el hecho de que es importante quien analice la información que nos brinda ese monitoreo continuado. Pero en definitiva, yo creo que vino para quedarse en el futuro y cada vez se está afinando todo de manera tal de que el día de mañana podamos tener un enfermo sin ningún cable dentro del crânio del paciente. Perfeito, perfeito. Doutor Salomão, o que você acha desse ponto aí, como o doutor Daniel abordou aí, falando exatamente tantas monitorizações que a gente tem, que às vezes a gente perde em números, nós nos perdemos, ficamos de um lado para o outro olhando um monte de número e, no final, sem a gente ter o benefício que é a monitorização de fato, que a gente conseguir utilizar para personalizar o cuidado do paciente e atentar principalmente a fisiologia dos distúrbios que esse paciente pode ter. No seu dia a dia, vendo todas essas dificuldades que a gente tem com números, especialmente se eu for comparar de uma maneira bastante simplória o Swan-Ganz com as monitorizações invasivas e não invasivas do paciente neurocrítico, a gente vê que quanto mais número tiver, mais confuso o intensivista fica. E é verdade isso no dia a dia? Tem que entender a fisiologia, como ele disse, não? Temos que entender. E que é o que sempre eu falo, a monitorização te permite estar do lado do paciente, não estando vendo um número. Se você tem um número alterado, mas o resto dos exames, o exame clínico não te mostra isso, não tem valor. Exato. É o poder que você tem que ter de discernir, de dizer, isto está certo, isto está errado. Como a monitorização não invasiva é um mais. Plus. Exatamente, a mais. Não, al contrário, não é más, não. El más va a sumar e vas a tomar umas decisões melhores e cada vez mais vas a ficar do lado do paciente. Porque a vezes dice, está alterado, quando você encosta, a pele está úmida, fria, tem baixo débito. Você for ver, procurar a pique não invasiva, mas quando se encostou em ele, está chocado o paciente. Perfeito. Então, se toma outra. Que é o que digo? Permite que o médico não fique nessa linha vendo os números. Ele vai ver o paciente. Isso é importante. É o mais importante. Você juntar, é uma formação a mais, é uma coisa que vai te ajudar. E para isso, você tem que saber usar de uma maneira a não se fixar ao monitor e sim se fixar mais ao paciente. Com o auxílio daquela colinha que o monitor está dando para a gente. Exatamente. Muito bem. Bom, uma coisa que a gente
tem de fato no nosso dia a dia é que existe uma ampla gama de monitorizações invasivas no paciente neurocrítico, sendo que em muitos centros a gente tem basicamente o uso da PIC, né? A gente sabe que as outras monitorizações invasivas têm os seus pontos positivos, ao mesmo tempo têm os seus pontos negativos, né? As complicações que cada uma da monitorização invasiva pode ter. E por esse motivo, até às vezes, pela dificuldade do uso no seu dia a dia dessas monitorizações, pode ser que não seja tão interessante alguns centros utilizar. Até pelo que a gente falou, né? Você não está perto do paciente, não sabe ver o que está vendo, o que tem os números lá, às vezes mais atrapalha do que ajuda. E no caso dessa monitorização não invasiva, como a gente comentou, a gente tem centros grandes de terapia intensiva, centros grandes e com muita tecnologia para abordagem do paciente neurocrítico. Mas e naquela cidadezinha que nem neurocirurgião tem um neurologista, o paciente vem com sangramento extenso, eu sei que o doutor é especialista em hemorragia espontânea, né, em pacientes neurocríticos, então já vou fazer essa provocação. Nessa cidade pequena, que a gente não tem, a gente sabe, tanto o sistema de saúde argentino, acredito, mas aqui no SUS bastante, que a gente tem situações em que temos um grande centro que vai suprir todos os outros centros em volta e todas as cidades em volta. E para isso a gente precisa de uma referência, a gente precisa mandar esse paciente. Esse paciente precisa sim de uma abordagem, monitorização invasiva, de uma avaliação do cirurgião. Será que essa monitorização não invasiva no âmbito das cidades menores teria um benefício grande nessa triagem e melhor direcionamento desses pacientes neurocríticos? Minha opinião, sim. Minha opinião, sim, porque é um método fácil de fazer. Por exemplo, pega Brain for Care. É fácil de Quer fazer? Vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos testar. Você coloca coloca na região temporal aqui, tem uma para apertar, lo deixa apertado. Uma rosquinha para apertar, tá? Aperta, lo deixas em uma posição que não comprima demais a cabeça, deixa, e aí vai aparecer as ondas de curva. Aí você vai avaliar P2 maior que P1, ou P2 igual, ou P1 está normal. E isso te vai servir acompanhado, por exemplo, vaina del nervio óptico. Sim. Faz as duas coisas. E é simples. É simples. São dois métodos simples que você vai poder fazer e vai poder interpretar, vai mandar. Interpretar melhor. Exatamente. Então, aquele sangramento tendo efetivamente uma alteração. Exatamente. E dizem que essa alteração é até mais precoce que até a própria alteração da baía de nervo óptico, é isso? Exatamente. A vaina del nervio óptico é mais estática. Não? Sim. Então, ela vai demorar em mudar. E aqui você tem essa alteração. Faz a vaina, diz, nossa, um dia eu recebi um paciente com uma hipertensão que não corrigia com nitro tão fácil, já estava com 5 microgramas de nitro por ciato, hipertenso, um pós-operatório, e digo, e agora? Coloquei a Brain for Care, P2 para maior que P1. Em seguida foi para tomo o paciente, tinha uma hematia sangrado em leito cirúrgico. E não tinha sintoma assim? Ele só estava hipertenso. Só hipertenso? Só hipertenso. Caraca! Aí lo mandei para tomo, e da tomo eu ia comunicar ao neurocirurgião, o neurocirurgião levou para centro cirúrgico. Então, acredito que isso é o que nos vai ajudar. Vai aparecer aí para vocês verem daqui a pouquinho como funciona, como é que é a onda. A gente gravou, tá? Vai aparecer, vocês vão ver. Fiquem ligados aí. Vou dar um tempinho para aparecer. Pronto, tempinho dado. Então, sim, né? A gente pode ter ele como uma ferramenta barata, até comparando as outras tecnologias que a gente tem, como você falou, o tomógrafo caríssimo, né? Exato. E, de certa forma, que pode, além de passar para a gente uma imagem estática, uma funcionalidade daquele cérebro, daquele sistema nervoso do paciente, juntamente com outras medidas, como a gente falou, multimodalidade. A gente falou, pode ser a tomografia, o Brain for Care e ultrassom da baía de nervo óptico. Excelente. Doutor Daniel, lá na Argentina, como é que funciona o sistema de saúde público nessa condição? Também é como se fosse ilhas de excelência, islas de excelência. Por exemplo, tem uma ciudad que tem um grande centro de terapia intensiva, neurocríticos, e outra que não tem nada. Para esta, não é interessante o uso de Brain for Care para triagem de los pacientes más críticos, para fácilmente llegar al centro grande, el centro con más tecnología y más condición de aprimoramento y atendimiento de esos pacientes. Sin duda, sin duda. Nosotros este año, por ejemplo, para reforzar con datos,
afirmaciones que tú mismo has dicho. Este año el Consorcio Latinoamericano de Injuria Cerebral hizo un análisis, un estudio importante que está publicado en Neurocritical Care, que es la revista más importante para los que hacen un neurointensivo. Y, por ejemplo, la prevalencia de monitoreo invasivo de presión intracraneal en Latinoamérica, con más de 1.500 centros pesquisados, fue del 16%. Solo. Solamente el 16%. Fíjate vos que si lo comparás con el primer mundo, un estudio de 2 años previos que salió del Johns Hopkins, que englobó centros de Estados Unidos y Canadá, únicamente monitorizaba el 19%. O sea que de por sí el monitoreo es muy bajo. No basta. La intracerebral espontánea es más bajo aún. Si bien la posibilidad de desarrollar hipertensión endocraniana supera el 45%, la prevalencia no llega al 10%, mucho menos el monitoreo. Y un aspecto extremadamente importante que tiene el Brain for Care y cualquier otra medida no invasiva es tratar de adelantarse a una complicación que existe, que es el neurodeterioro. 1 de cada 3 pacientes con una patología aguda grave, traumática, hemorrágica, infecciosa, isquémica, se va a deteriorar en las primeras 48 o 72 horas. Y no es lo mismo tratar a un paciente con un estado de conciencia relativamente bueno que un enfermo en coma. Hay un grupo de individuos conocidos de la literatura como los talk and die, pacientes que ingresan después de un trauma, con una lesión cerebral, pero hablan y terminan muriendo. Esos pacientes deberían evitarse por completo, si son seguidos y monitorizados como corresponde. Y ahí, o sea, todo lo que es la temática de evitar el neurodeterioro, el monitoreo no invasivo tiene un rol fundamental. Muito interessante esse ponto, porque, de fato, eu não sabia, 19% apenas nos Estados Unidos e no Canadá, monitorização invasiva. Lá, muito mais monitorização não invasiva? No. Esos estudios fueron llevados a cabo por monitoreo invasivo. Invasivo. Exacto. Nosotros ahora... Só 3% más, ¿no? Exacto, solo 3% entre el primer mundo y nosotros. Comparado con nosotros. Exactamente. Ahí no se habla mal es del primer mundo. Porque el primer mundo tiene, primero, recurso humano. Sí. Segundo, el recurso económico. Y tercero, tiene leyes que los obligan. Entonces ahí uno pudo hacer el análisis. Nosotros en Latinoamérica, solo un país obliga a los intensivistas y neurocirujanos a monitorizar a un individuo con 8 puntos o menos en la escala de coma de Glasgow, que es Chile. Chile. Fuera de Chile, no hay ningún país que haya establecido como norma que a determinados pacientes haya que monitorizar. Y eso va en detrimento de las cosas. Perfeito. Considerando aí, nesse ponto, essa possibilidade da gente monitorizar de maneira não invasiva, voltando até a essa questão, um ponto que a maioria das pessoas vão ver, provavelmente no Cintinho Avançado, que é o curso de terapia intensiva do neurocrítico da AMIB, é como funciona de fato esse Brain for Care. Como é que ele consegue essa informação muito próxima da PIC? Por que meio? Já que você não precisa nenhum tipo de
não precisa raspar o cabelo, tirar o pelo, não precisa de nenhum gel. Como é que ele faz essa monitorização do ponto de vista físico, de maneira simples, né? Claro, la explicación es la siguiente, el concreto dilata, ¿no? Sim. O oso también dilata. Entonces ellos desenvolvieron un algoritmo, el profesor Sergio de San Carlos, ¿no? São Carlos. Eso. Desenvolvió esos algoritmos y consiguió determinar las alteraciones de la curva separadas de las ondas de pulso. Él consigue mostrar que las alteraciones de la calota, él sofre esa alteración a diferencia, para poder diferenciar que es una onda de pulso. Cuando comenzaron a aparecer los trabalos iniciales, les mostraban a pique invasiva, la curva de pique invasiva similar a la curva de pique de Bronferker, ya mostraban la curva de presión arterial, que eran completamente diferentes. Entonces, ahí mostró que ellos consiguieron desenvolver eso. Y ahora yo falo para ellos que el día que ellos consigan hacer un número, nota 10, nota 10 y nota 20 para los pacientes, para los países fuera de Brasil, ¿no? Nota 20. Y si se tiene la monitorización no invasiva, morfología de curva, Brain-Forker, y nos tenemos una oximetría cerebral no invasiva, estamos andando de braçadas longas já. Muito na frente. Muito na Muito na frente. Especialmente em centros que Exato. não tem. Então a gente pode usar tanto no centro que tem tudo, quanto Exato. no centro que não tem nada. Então é de acordo com a dilatação da caixa craniana, que você Isso. falou do concreto, né, que é semelhante, ele consegue ter sensores que vão avaliar apenas a pressão A distensibilidade. de extensibilidade, excluindo aí a pressão da artéria, pulsação da artéria. Exato. Muito bom, muito bom. Outra coisa que é que sempre a gente tem que ficar frisando nesse ponto, que eu acho que é algo que é fundamental, é a gente falar de... Não é nem farmacoeconomia, mas é economia para o serviço, né? Utilizar esse tipo de dispositivo, né? Em algumas situações, se você for pensar, vai existir uma barreira muito grande, especialmente com gestores, se a gente falar do sistema público de saúde, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto nos países da Latinoamérica em desenvolvimento. Como a gente pode convencer, do ponto de vista de custos e de efetividade do sistema, esse gestor, para a gente poder falar assim, olha, vale a pena a gente investir nesta tecnologia para fins de diminuir nossos custos e melhorar o atendimento desses pacientes que estão numa situação de maior dificuldade para transferência, ou transferida errado, ou ficando, às vezes, à mercê de um centro que nunca vai conseguir essa transferência devido ao grande volume de atendimentos necessários no centro de referência. El sistema es, cada paciente você lo puede monitorizar. O sea, si você tem 10 pacientes, la misma tiara lo vas a usar en los 10 pacientes. La vas a usar en uno, como por ejemplo, monitor no invasivo, vas a usar solo en un paciente. No, puedes usarlo en uno, puedes usar en 2, 3, 4. Es como el ultrason, la sonda de ultrason. Você la limpa para hacer ultrason de um, limpa para fazer ultrason do outro. Totalmente renovável. Então. Renovável. E não é algo que você tem que comprar, Não, diferente. Você vai manter no mesmo. Exatamente. Excelente. Além do paciente neurocrítico, além dessa situação de hemorragia intracraniana, acidente vascular isquêmico, alguns usos que vocês têm do Brain4Care em pacientes que não necessariamente são neurocríticos. Você falou há pouco do hipertenso, que a gente não sabia o que será, o que mantinha essa hipertensão dele, que foi no final algo que a gente conseguiu monitorizar pensando aí no sangramento intracerebral. Mas no paciente, por exemplo, cirurgia cardíaca. El primer caso lo usé en un postoperatorio, una cirugía de aorta. De aorta, Había trocado toda la aorta ascendente, crosa con reimplante de 2 vasos. Era un paciente lábil para llevarlo para tomografía porque él convulsiona en el postoperatorio inmediato. El cirujano cardiovascular me dice presión sistólica 100, 110, porque si no sangra suturar. Tiene un monte de anastomosis, con certeza puede sangrar. Cuando coloqué a Brain4Care, P2 estaba mayor que P1. Fui subiendo a presión, mexí con PCO2, mexí con todo. Levé para 140, se normalizó, no convulsionó, se estabilizó el paciente. Pues ahí donde me entusiasmé con esa metodología. Entonces, y actualmente estoy desenvolviendo un trabajo
análisis da curva antes, durante a extracorpórea y post-extracorpórea. Estoy haciendo aquí en la Beneficência Portuguesa, ya tengo alrededor de 37 pacientes. Monitorização durante a anestesia. Sí, Durante a própria cirurgia. Exactamente. Antes de la cirugía, durante la extracorpórea y post en la UTI. Estoy con alrededor de 30 y pocos pacientes ya. Tengo 34 con certeza ya que lo mandé para analizar la curva. Estoy trabajando con Gustavo, que es el director científico, para ver isso. Perfeito. Então, é um uso para avaliar, para monitorizar Cara, os riscos de lesão que pode ter durante isso. a própria extracorpórea. Exatamente. E, além disso, doutor Daniel, tá sabendo, o doutor Salomão utilizou no paciente que está em cirurgia cardíaca, em circulação extracorpórea. E aí, com isso, a ideia é monitorizar as alterações que pode ter durante esse período perioperatório, né, e até pós-operatório imediato, para avaliar se tem alguma alteração específica que pode levar, olha, esse cara pode ter uma complicação neurológica ou algo do tipo. O senhor também tem algum tipo de uso diferente do paciente neurocrítico clássico? Alguma utilização diferente do paciente neurocrítico clássico? Por exemplo, um paciente... Muchas. Muchas. Yo te cuento un paciente actual, que lo tengo actualmente en la unidad, que tiene lupus eritematoso. Lupus eritematoso? Exacto. Y ustedes saben que el neurolupus es una complicación del lupus, y en este caso particular, en realidad el motivo de ingreso es una neumonía grave por el H1N1 con distrés respiratorio, pero trastorno de la conciencia, fallo renal y diario, donde se encuentra encefalopatía séptica, metabólica, propia del lupus, el neurolupus. Ahí es extremadamente importante si el monitoreo o el neuromonitoreo, y en este momento ese paciente está con Brain for Care. La semana pasada monitorizamos una paciente siguiente. Es una patología neurológica, neurológica como complicación de una no neurológica. É uma complicação neurológica de uma enfermidade não neurológica. Sí. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? Que fue la eclampsia. Eclampsia. Exactamente. Perfecto. Donde también el manejo de la presión de perfusión y también nos sirvió muchísimo en esa cuestión. Y la otra que te puedo comentar, ya está el monitoreo no invasivo, decidió la derivación temprana del paciente a una unidad de trasplante, fue la encefalopatía hepática, tuvimos una insuficiencia hepática aguda. Temprana, deficiencia hepática. Exactamente, fulminante. Cuando vimos la alteración de hipertensión endocraniana, automáticamente pusimos al paciente en el avión y lo llevamos a Buenos Aires, donde ¿Había un sangramento? Avión sanitario. Perfeito. A disfunção hepática, podemos ter, né, com frequência a coagulopatia, e aí você conseguiu identificar dentro dessa coagulopatia, com as alterações que ele vinha apresentando só com monitorização não invasiva, que pode ser que esse cara tenha um sangramento do sistema nervoso central. Vou mandar para tomo. E aí essa tomo, de certa forma, mudou o prognóstico desse paciente, né? Absolutamente. E precocemente. A gente normalmente esperaria muitas repercussões clínicas. Exatamente. Íamos pensar que esse paciente poderia estar fazendo uma encefalopatia hepática, ia demorar para a gente ver isso resolver, e a tomo ia demorar mais 2 dias. É a janela que você tem. É a janela que você tem para tomar conduta. Janela excelente. Exatamente. E esse, nas encefalopatias hepáticas, funciona pós-PCR, controlado. Pós-PCR. Nós tivemos recentemente um colega que ele teve uma parada, lo monitorizamos, ele ficou em ECMO também, tudo, e a P2 maior que P1. Usei todas as medidas de proteção cerebral. Hicimos todo, controle de temperatura, tudo isso. Ele se recuperou, lógico, lo que lo salvou foi a saída da ECMO. Perfeito. Tá? Mas não adianta você tirar um pós-PCR se você não faz a proteção depois. Perfeito. Fizemos todas as medidas de proteção, colega, Glasgow, 15, normal, cognitivo, normal. Depois de uma parada... 80 minutos. 80 minutos de parada? De ressuscitação. Caraca. 80 minutos, ICPR, Brain for Care,
cuidados. Ele Glasgow ficou- 15. Glasgow 15. Ele ficou em ECMO. Caraca. Ele saiu da parada em ECMO. Ficou quase 24 horas em ECMO. Foi retirado da ECMO e depois fiz todas as medidas de proteção cerebral. Excelente, excelente. Tá. Muito bom. E é um paciente que normalmente, mesmo em grandes centros, né, que a gente não tem essa monitorização, a gente vai desacreditar do prognóstico neurológico, né? Exato. A despeito de ser uma parada, provavelmente aí para um ICPR, provavelmente para algo cardíaco, algo Exatamente. Era né, uma- que normalmente a gente sabe que temos uma janela aí de ação um pouco maior, né, Exato. uma FV, etc. Mas 80 minutos de parada e Glasgow 15 depois A ressuscitação é importante. ressuscitação fantástica. A ressuscitação foi boa também, né? ¿eh? 80 No, minutos la bem resucitación fue ressuscitados. muy bien feita y levado para ECMO en la hora cierta, todo. Fue lo que lo tiró da parada, ¿no? Y fue lo que lo trouxe vivo, ¿no? Muito bom, muito bom. Bom, senhores, é fantástico o bate-papo. Realmente é muita coisa que a gente aprende no nosso dia a dia e o quanto a gente consegue previamente monitorizar um paciente em uma situação crítica e avaliar se ele pode apresentar uma nova situação, que nesse caso é uma doença neurocrítica vindo de às vezes uma doença não neurocrítica. Com isso, nós estamos terminando o nosso bate-papo, 40 minutos de bate-papo de paciente neurocrítico no século XXI. E eu quero agradecer, primeiramente, a presença dos dois grandes doutores aqui da do paciente neurointensivo crítico aqui que a gente tem no nosso cotidiano, graças à atuação de vocês, até no ponto de vista tanto histórico quanto nesse desenvolvimento de novas monitorizações, novas abordagens. Eu gostaria de deixar para vocês uma palavra final sobre essa monitorização, sobre o que a gente pode ter ainda futuramente de monitorizações não invasivas que podem, como você falou, né, o Brain for Care junto com a monitorização da oxigenação cerebral não invasiva, pode ser um filé para a gente ter algo de triagem e até, de fato, uma monitorização em centros de grande especialização em paciente neurocrítico. Muito obrigado. Fique à vontade. Los pacientes neurocríticos, el futuro acredito que va a ser a monitorización no invasiva como todo está llegando. Mas no só un dado, va a ser conjunto de dados. Essa é a palavra. Conjunto de dados é o ponto. Tá? Eso es lo que va a ser para el futuro eso. No, un conjunto de dados no invasivos que van a ayudar a monitorar estos pacientes. Excelente. Doutor Daniel, las últimas argumentaciones sobre monitorización no invasiva, sobre el futuro de la neurointensivismo con estas nuevas tecnologías también con una presencia más fuerte del intensivista a ver al lecho. Absolutamente. Por eso empecé este podcast con esa idea. Vino el no invasivo para quedarse. Hay que todavía afinar algunos aspectos importantes. Creo que también esto va a ayudar a que la gran masa de médicos empiecen a interpretar las cosas de otra manera. Tú decías al principio que gran cantidad de datos muchas veces no sabe qué hacer con ellos. Ese es un problema. Creo que es mucho más problemático hoy por hoy que tener sistemas de monitoreo no invasivo. La intoxicación de la información, cuando es mucha, es peligrosa. Sí. Por eso que ahora estamos en una etapa donde tenemos mucha información y hay que aprender a seleccionar cuál es la importante y cuál es no, pero siempre, como dijo Salomón al principio, en un contexto. La información proviene de un paciente y no hay que olvidarse que ese paciente tiene corazón, tiene pulmón, tiene riñones, es todo un órgano, no es cerebro aislado. Todo junto, ¿eh? Exactamente. Porque hay muchísimas alteraciones de la fisiología cerebral, pero que asientan en el pulmón o en el abdomen. Por eso hoy hay mucho auge de las interacciones y en definitiva de seguir la fisiología. De manera tal que el monitoreo neuroinvasivo es un gran avance. Hoy, gracias a Dios, es una realidad y esa realidad tiene que ir puliéndose
mejorándose día a día, porque el día de mañana creo que va a tener un rol absolutamente fundamental. Y si encima de eso tenemos la posibilidad de desarrollo que bajen el costo, no hay razón para que esto no se disemine a lo largo de todo el mundo, sobre todo en regiones como nuestra, consideradas de mediano o bajo recursos. Perfecto. Muchas gracias, Daniel Godoy, pela presencia en las conversaciones de Bate-Papo, esse podcast de Ambibi. Muito obrigado, doutor Salomão. E assim finalizamos mais um Ambibicast. E você sabe, quem vem tomar café comigo?